Oi, pessoal, vamos para uma leitura coletiva. Lembrando, por ser uma leitura coletiva, não vai bater com todo mundo, mas eu espero que ajude a quem essa mensagem chegar. Eu vou dividir em duas leituras para você se identificar. Primeiro, depois eu deixo uma foto na capa, alguma coisa assim. Primeiro com o baralho 1, que é esse aqui, ó. E depois com o baralho 2, que é esse aqui. Aí você pode escolher qual você escolhe para se conectar. Pode escolher aí. Eu vou começar primeiro com esse aqui. Vamos lá? Leitura com baralho 1. Como é que fica? O que essa pessoa que escolheu essa mensagem precisa saber no momento? Vamos lá? Qual o recado do universo para a pessoa que escolheu essa carta? Carta do carro, do julgamento e do 7 de paus. Movimento, né? Resultado dos seus esforços, do que você plantou, de alguma coisa que você se movimentou e agora você vai ter, enfim, a colheita de alguma coisa que foi realmente trabalhosa, na qual você correu atrás e vai vir para você. Uma coisa pela qual você se dedicou muito. Mas agora vem um retorno financeiro legal. Mas não foi uma coisa fácil. Saiu aqui também a carta dos enamorados. Pode ser que você tenha escolhido entre duas coisas, um trabalho e outro. Mas você optou pelo trabalho que te dava mais prazer emocionalmente, alguma coisa que te nutria mais. E apesar do apego àquela outra situação, você escolheu seguir em frente, porque você acreditava muito que esse projeto seu, esse novo emprego ia dar certo. Mesmo assim, você teve coragem de seguir em frente e agora você vai colher os resultados. Ou pode ser que você ainda esteja fazendo essa escolha. Saiu aqui a carta do mundo, que mostra uma abertura num campo, a oportunidade da gente ver que a gente não vai passar a nossa vida toda fazendo uma coisa só, e sim que a vida é abundante, que os caminhos são abundantes e que a gente pode fazer outros trabalhos, pode conhecer novas pessoas, pode sair de onde a gente está. Não necessariamente a gente vai seguir no mesmo lugar que a gente nasceu, não necessariamente a gente vai fazer a profissão na qual a gente fez faculdade e resolveu seguir por aquele caminho, mas viu que aquilo ali não era para você. Então eu vejo agora que a sua escolha emocional vai ter o retorno financeiro. Nossa, que legal, 10 de copas. Retorno para você, para quem está em volta de você. 4 de paus. Comemoração para você, para sua família, para quem você considera família. Cavaleiro de ouros. Nossa, que leitura boa. Que legal. Leitura gostosa mesmo. 8 de copas. E tudo isso a partir de uma decisão que você teve de deixar alguma coisa para trás. Então, entende que tudo vem do seu primeiro passo, da sua decisão de não mais ficar no lugar onde você está. Se você ainda não fez essa escolha, aqui tá falando para você ir sem medo, porque daí surge uma nova fonte de renda, surge o sustento seu e da sua família. Os caminhos estão bem abertos. A carta do diabo é o desejo de você fazer isso, o desejo de você correr atrás do que você quer, entendendo que por mais que a gente tenha a falsa ilusão que a gente consegue ficar no lugar e ter aquela estabilidade, nada é estável, a vida muda o tempo todo. Hoje uma coisa que você considera estável, amanhã pode não ser. Então por que não fazer as coisas que você quer, já que nada é garantido? Carta do Sol, 6 de paus, o esforço de um trabalho sendo reconhecido, alguma coisa que tenha a sua cara, a sua identidade, alguma coisa que você põe todo o gás, que você vai lá começando do zero, mas vai lá com empenho, com sabedoria. Aqui não é pra gente acomodada não, sabe? É pra gente que quer realmente correr atrás. Gente que vai trabalhar, Rei de copas. Trabalhar, mas gostar do processo, sabe? Não vai ser aquela coisa maçante. Você vai trabalhar com amor, com prazer. Não vai ser aquela coisa de eu tenho que bater ponto. Não, vai trabalhar com alguma coisa que você goste. E pode não ser necessariamente empreender, sabe? Nem tudo é sobre empreender. Às vezes você vai sair de um trabalho CLT para outro, que você goste mais,
ou vai sair de um concurso para outro, ou vai entrar num concurso. Entende que nem tudo é igual para todo mundo. Os caminhos das pessoas são diferentes. Uma pessoa pode ser super feliz empreendendo, outra vai ser super feliz tendo trabalho de concurso, de CLT que faz todo dia a mesma coisa. Enfim, as pessoas têm caminhos diferentes e aqui, seguindo o seu coração, você consegue ter resultado. Resultado material, financeiro e emocional. 3 de espadas. Por que isso? Não entendi. Por um instante apareceu a carta da morte aqui. Pensei que ia pular, mas não pulou não. Mas assim, primeiro a gente precisa definir o que a gente quer. A incerteza faz a gente paralisar, faz a gente não querer buscar, faz a gente continuar no mesmo lugar. Então, se você não decide, como é que o universo pode trabalhar para trazer aquilo para você? Se esse cenário de sair e ir embora para fazer alguma coisa que você gosta ainda não aconteceu, talvez não aconteceu porque você ainda não decidiu que você quer isso. A gente só pode pedir aquilo... Vi a carta da morte de novo aqui. A gente só pode pedir aquilo que a gente tem certeza que quer, não tem como. A gente tem que se preparar aqui, a carta da sacerdotisa. A gente tem que se preparar para aquilo que a gente quer, entendeu? Nem que seja estar aberta para as energias que aparecem, sabe? Para 5 de ouros. Tá com medo de passar necessidade? Tá com medo de faltar? Você quer ir embora, mas não consegue ir ainda. 2 de paus. Eu só não entendo por que esse medo todo. Talvez seja uma questão de mudar suas crenças. E eu não tô com aquele papo de coach, sabe? Eu tenho pensado nisso esses dias. Não é uma questão de papo de coach, é uma questão de... Se a gente não tiver esperança, a gente não faz nada na nossa vida. Porque até pelo movimento da gente ter que trabalhar todo dia para conseguir pagar nossas contas, conseguir fazer comida, pode ser freado se a gente tiver uma tristeza profunda, uma depressão. E eu acredito que isso aconteça porque a gente se perde da gente mesmo. Lógico que, gente, depressão é uma doença, enfim. Eu tô falando que o começo, a raiz da tristeza, ela às vezes vem porque a gente tá perdido em relação ao que a gente quer da vida, quem a gente é. Eu vejo você aqui com muito medo de faltar, mas você também não sabe se quer ficar e a vida tá meio suspensa, sabe? Quando a gente não consegue dar movimento, tá muito apegada aqui, 4 de ouros. Tá apegado a alguma coisa e, como eu falei, nada na vida é certo. Cavaleiro de copas. Se nada na vida é certo de que vai estar ali sempre do jeito que foi, por que você não se arrisca a fazer alguma coisa que você quer? Gente, a vida é curta. Só esse mês, esse começo de ano, esses 4 meses, é uma leitura temporal, mas eu tô fazendo em abril. Eu já tive notícia de tanta gente que não tá mais aqui, pessoas que eu vi outro dia agora não estão mais. E tipo assim, isso como vem pra perto da gente, a gente tem uma noção de que é ainda mais passageiro tudo isso aqui que a gente tá vivendo. Hoje você tá aqui, olha só a carta da morte de novo aqui, ó. Enquanto eu tô embaralhando, ela tá virada, vou até desvirar. Nada daqui é permanente, tudo muda de um dia pra noite, você pode acordar em outra situação, tanto pra boa quanto pra ruim, enfim. Independente, tudo muda. Então faça o que você quer dentro da legalidade, enfim. Mas busque mais o seu coração. Tendo responsabilidade, enfim, uma responsabilidade com uma dose de loucura. Porque é uma dose de loucura a gente fazer o que a gente quer hoje em dia. A gente tem tantas obrigações, tantas demandas que a gente tem que seguir, todas as imposições da sociedade, enfim. Mas tá passando, gente. O tempo tá passando e tá passando rápido. Enfim. Se liga nisso, porque o tempo passa. Então, para de ficar parado, igual o 2 de paus aqui, e tenha coragem para viver o que você quer, porque você pode não ter outra oportunidade daqui para frente. Porque a vida tá acontecendo e ela não vai esperar você, entende? Vou abrir um conselho final aqui para essa tiragem, pra gente pular para outra. Vou até juntar as cartas de novo. Foi uma leitura muito bonita, uma leitura de ter fé que os sonhos podem se realizar. E se você não tem esperança, meio que perde o sentido da vida, sabe? Por isso que eu acredito muito, em parte, naquele
papo de manifestação, de mudar sua realidade, crenças limitantes, mas não de uma maneira tóxica, é de uma maneira de ter esperança na vida. Se você não acredita que pode melhorar, você vai viver por viver. E eu acredito que a gente tem que ter um sentido na vida, tem que ter um sentido de que as coisas vão melhorar, senão a gente fica desanimado. Daí vem a tristeza, vem a ansiedade, enfim, vai desencadeando essas coisas, certo? Um conselho final para a pessoa que escolheu essa leitura. Carta da força, carta da torre. Eu vejo que a vida, ela não vai esperar a sua passividade. Ela não vai esperar que você esteja pronta para começar alguma coisa. Vai acontecer de uma forma ou de outra. Por mais que você tenha medo de sair, as coisas vão forçar que você saia. Mas não fica com medo, não. Tudo dá certo no final, sabe? Eu tava lendo uns livros da Zíbia Gasparetto, que são aqueles romances espíritas. Eu fiquei pensando, gente, como tudo sempre dá certo no final. Começa com ou alguém não dessa para melhor, aí ou a pessoa perdendo dinheiro, obsediada, alguma coisa assim, e tudo se encaixa. Aparece uma nova fonte de renda, aparece um novo amor, aparece cura para alguma doença, enfim, tudo dá certo no final. E eu gosto de ler esses livros, sabe? Porque me dá uma sensação gostosa de que tudo vai se encaixar ao longo da vida. Eu sei que é um romance, enfim. Mas eu gosto dessa sensação boa que passa. Eu tava até pensando em trazer vídeo desses livros no canal, assim, pra falar disso, né? De que tudo na vida se encaixa por algum motivo. Enfim, deixa pra próxima. Mas aqui eu vejo que se empenhe naquilo que você gosta. Não fica forçando uma situação que você já tá de saco cheio, sabe? Vá para a próxima fase, antes que fique insuportável, antes que você tenha um burnout, antes que a espiritualidade cesse esse caminho, porque vê que você não se movimenta e ela mesma vai dar um fim nisso. Então vá por você, não vá pelo medo, sabe? Não permaneça pelo medo. É isso. Vamos para outra leitura. Provavelmente vai ter um corte sinistro aqui para começar outra leitura, porque eu ainda não estou mestre nas edições, mas vou dar um corte só para ver se está gravando e começar de novo, tá bom? Beijo. Eu disse que ia ter um corte aqui sinistro, então vamos lá para a próxima leitura? Agora, para quem escolheu esse baralho bonitinho aqui, ó, com olhinho, o que essa pessoa precisa saber agora que escolheu essa leitura? Qual é a mensagem para essa pessoa? Gente, que violência, já pulou a carta assim na mesa. É engraçado, saiu a mesma carta na outra leitura. 10 de ouros, cavaleiro de espadas. Começou promissor. Começou legal. O fone tá funcionando? Acho que tá. A força, de novo, a carta da força. Caiu muito de carta, eu não vou aceitar não. Esse baralho aqui ele é maior, as cartas é mais difícil de segurar. Enfim. Mas as cartas estão caindo pá. Gente, 5 de ouros. 6 de copas. Estava muito parecido com aquela leitura, mas saíram cartas diferentes aqui. Eu sinto que pode ter um corte em relação ao modo que você vive hoje. Pode ser um período de transição de carreira. Pode ser um período de uma baixa nas finanças. Mas não é uma coisa que dura, sabe? É só uma mudança que acontece para você ir para outro trabalho, outra situação, para você se reconectar com o que realmente importa. Talvez você esteja trabalhando demais e negligenciando outras coisas, talvez sua família, talvez as crianças de um relacionamento, se você tem filhos, ou pessoas que dependem de você. Muito focado nisso, provendo o lado material, mas muito afastado emocionalmente. E talvez você precise saber lidar melhor com essa situação. Eu sei que é difícil no contexto que a gente vive hoje, mas saber dosar, né? Por mais que a gente queira proporcionar as melhores coisas para os nossos filhos, a gente pode fazer isso por meio do trabalho, então fica difícil participar de tudo, da infância, da criação.
2 de ouros. Mas aqui eu vejo que você consegue manter o ritmo. Consegue manter a casa, consegue manter tudo estruturado, não falta nada para ninguém. Talvez você deva começar a delegar mais o seu trabalho ou criar formas de renda passiva, assim, que trabalhem por você. Pode ser investimento, pode ser gravar cursos, pode ser ensinar alguma coisa. Talvez você ensine finanças, talvez você ensine a construir coisas em casa. Enfim, eu vejo aqui uma criação de alguma nova fonte de renda que te permita ser mais participativo nas coisas de casa. Os enamorados, 10 de espadas e 10 de paus. E você vai fazer essa escolha porque a situação vai ficar insustentável. Eu acho que pode ser uma questão de as crianças da sua casa ou seu relacionamento, sua família vai precisar mais da sua presença. Pode ser uma questão de saúde, pode ser que você tenha que acompanhar melhor alguém da sua casa, ou até você mesmo. Pode ser que você tenha não consiga fazer o trabalho mais que você desempenha atualmente por questões de saúde. Vamos ver mais sobre essa questão. E daí você queira trabalhar de uma outra forma. Rei de espadas, 8 de paus. As de copas, o início de alguma nova coisa. Você vai pensar de uma maneira objetiva, vai trilhar um caminho para chegar onde você quer. A lua, tem uma carta que caiu aqui que eu não vi, embaixo do 8 de paus. 6 de paus. Resultado alcançado, você consegue trabalhar com isso. Pode ser que não ganhe o que você esperava a princípio, mas ainda assim consegue dar conta das questões materiais, consegue prover, talvez ganhe menos do que você ganha atualmente, mas isso te expanda a sua cabeça para perceber que você não depende de uma coisa só. E aqui eu vejo uma reaproximação de um casal. Eu acho que não vai ser ruim, não. Pode ser que no começo você sinta falta de ganhar mais, mas a relação familiar se fortalece, o casal consegue, ficou bem específico, né? Consegue reacender a relação, talvez salvar seu casamento. Veja o desejo voltando, saiu a carta do diabo, do 2 de copas. Então, a abertura para uma nova situação, tanto na família como no relacionamento. Rainha de espadas. Temos um rei e uma rainha do mesmo naipe aqui e as de espadas. A imperatriz. Você consegue estruturar esse novo negócio, essa nova fonte de renda que te aproxima da sua família, trabalhando em casa ou próximo. E isso futuramente vai dar frutos bons, vai ser uma colheita boa. Rainha de paus. O louco, mas você precisa ter coragem para começar. Tudo vem de uma 2 de paus. Coragem, tem que ter peito na vida, senão as coisas não acontecem. Se você só ficar parado, repara que as duas leituras, se você está assistindo até o final, batem. Mas aqui eu vejo muito mais um pai de família, uma mãe de família, com outras preocupações, como se a outra leitura fosse para uma pessoa mais jovem, solteira, sem independentes, que está com medo de começar alguma nova situação, uma nova profissão. Aqui eu vejo um pai de família, uma mãe de família responsável por outras pessoas, que está também receoso, mas não vê outra escolha, não vê outro caminho, está preocupado de faltar alguma coisa para sua família. Aqui eu vejo mais uma pessoa que está preocupada com uma família do que com si mesmo. Lá naquela outra leitura eu vejo uma pessoa mais livre, assim, solta,
preocupado com a sua vida, porque quer começar uma família futuramente, mas quer que se estruturar primeiro. Aqui eu já vejo uma pessoa que tem um lar feito, que está com medo de faltar alguma coisa para a família que já tem. Entende? Preocupações normais, naturais, nada de novo sobre o sol. Talvez seja um ambiente que você trabalhou, que as outras pessoas tenham muitos conflitos, muitas pessoas passando a perna em você, e você precisa sair disso. E vai conseguir, porque tem habilidades para tal. Saiu a carta do carro, saiu a carta da sacerdotisa, um ambiente mais favorável para você florescer. Inicialmente não pode ser o que você esperava ganhar, ou pode ser uma coisa que você nunca esperou trabalhar, que seu sustento ia vir disso. Talvez você torça um pouco o nariz no começo, mas isso vire sua fonte de renda e da sua família, cavaleiro de ouros. E você fica um pouco relutante nisso. Mas é o que vai prover. Saiu aqui a carta 9 de copas e o sol. É isso. Aparece a oportunidade de mudar alguma coisa que vai reaproximar sua família, sua relação de casal. Vamos ver como é que fica a questão de saúde? Tudo se resolve. Talvez essa situação de saúde que eu falei que pode acontecer ou com você ou com alguém da sua casa, pode ser um filho, enfim, pode ter sido iniciado pela falta de... Como é que eu vou falar de uma forma tranquila? Talvez inicialmente seja uma coisa emocional da criança ou sua. Culpa de não estar ali, preocupação excessiva que causa alguma coisa física no corpo, ou falta dos pais, porque os pais trabalham muito para prover, porque, enfim, precisa dar as coisas para as crianças e trabalham demais. E é a vida, é assim, vida de adultos, normal, mas começou por causa disso. Mas eu vejo se resolvendo a partir que do núcleo familiar se juntando. Então, teve a causa, né, por essa questão, mas tudo se resolve. Um conselho final para essa pessoa que está assistindo essa leitura. Não adianta forçar, entendeu? 9 de paus, Rei de paus. O caminho é o oposto do que você faz. A morte vai se encerrar, mas o universo traz a provisão e é rápido, você se vira. Até porque quando a gente tem pessoas que dependem da gente, a gente se vira. Quando tá a gente sozinho, a gente se vira também. Mas quando a gente precisa de pra ontem, seu filho tá aí falando, pai, preciso comer meu danoninho. Você vai dar um jeito. Você vai sair e vai conseguir de alguma forma. Eu vejo aqui essa situação, você conseguindo e tudo dando certo no final. Tá bom? Espero que você tenha gostado da leitura. Fica tranquilo porque as coisas se resolvem. E se gostou, deixa um like, comenta, compartilha, enfim. Beijo.